Boa noite a todos. Estamos começando aqui mais uma reunião aqui de Uro-Onco, aqui do nosso serviço aí de urologia da Hospital Universitário Pedro Ernesto, UERJ. Nossa reunião é semanal, às terças-feiras, normalmente de 8 às 9. A gente costuma ser bastante pontual para que a gente possa ter essa reunião semanal, né? E, eventualmente, quando vem convidado ilustre, como é o caso de hoje, é possível que a gente passe alguns minutinhos, não tem problema nenhum. Hoje temos o prazer e a honra de receber o Fernando Cortes. O Fernando é um amigo urologista, que a gente já conhece aí de eventos aí da urologia no Brasil e também congressos no exterior, que a gente sempre se encontra. O Fernando é uma liderança de uro-oncologia da Faculdade do ABC, urologista de São Paulo, urologista do Albert Einstein, né? Doutor e pós-doutor em oncologia e fellowship em cirurgia robótica em Harvard, e ele é o chefe do grupo de uro-oncologia da Faculdade de Medicina do ABC. Além disso, o Fernando lidera uma rede, depois eu queria saber dele, uma rede de assistência e apoio aos pacientes com câncer de bexiga. Eu acho que vai ser muito interessante a gente saber também como é que é esse trabalho dele, até porque a gente tem aqui o professor Fabrício, que é uma liderança nossa aí, é o nosso líder aí no tratamento do câncer de bexiga. Fernando, obrigado pela sua disponibilidade, tá? Prazer, uma honra tê-lo conosco. O professor Damião, chefe do serviço, ele não pôde estar presente, mandou um abraço e, enfim, seja bem-vindo, a palavra é sua. E a gente combinou, ele vai falar sobre câncer, a princípio, câncer superficial de bexiga, não é isso, Fernando? Maravilha. Bem-vindo, Fernando. A palavra é sua. Obrigado, antes de mais nada, obrigado pelo convite. É uma honra enorme estar aqui junto com vocês. Oficialmente, obrigado, Paulo, Fernando, e a todos vocês que estão presentes, professor Fabrício. Então, a ideia é a gente bater um papo sobre câncer de bexiga não músculo-invasivo. Então, a ideia é falar alguns aspectos de uma doença que talvez muitos já estão habituados, já faz parte do dia a dia, e trazer alguns aspectos mais práticos relacionados a essa doença. Esses são meus conflitos de interesse. Em termos de números, quando a gente fala em termos de dados do câncer de bexiga, para contextualizar, a gente está falando de uma doença que acomete quase 10 mil brasileiros por ano. Pode parecer pouco, mas aqui a gente está falando de dados de incidência da doença. E quando a gente fala em câncer de bexiga, dados norte-americanos, eles sugerem para a gente que 75% dos pacientes eles são diagnosticados com a doença não músculo-invasiva. Em dados nossos, do SUS, de levantamentos nossos, do nosso serviço do SUS, esse número ele é um pouco menor. É algo como 65% dos nossos pacientes são detectados, tem a doença detectada em fase não músculo-invasiva, e isso é um pouco maior do que os dados norte-americanos. Mas nesse cenário, é uma doença que a gente cura a maioria dos pacientes, mas esses pacientes eles têm um segmento de longo período, de 5, 10 anos em geral, e com uma alta taxa de recorrência de novas doenças. Então, a prevalência dessa doença é muito maior do que esses 9 mil casos por ano. Uma doença que ela é principalmente mais comum em homens e principalmente em idosos. A grande maioria dos diagnósticos são acima dos 55 anos. O fator de risco, como todos sabem, o principal fator de risco é o tabagismo, que está presente, associado a metade dos nossos pacientes, e o sintoma, o hallmark, é a presença de hematúria. Quando a gente vê os dados nacionais, em homens ele é o 7º câncer mais incidente, né, representa 3% das neoplasias malignas, mas se a gente pegar em termos a prevalência, talvez ela chegue perto ao câncer de próstata, a incidência anual do câncer de próstata. No estado de São Paulo, especificamente, a gente tem uma incidência de 8 para cada 100 mil homens. O estado do Rio de Janeiro é um pouquinho menor do que isso. A gente levantou um tempo atrás, é algo como 7 e pouquinho, ela é um pouco menor do que no estado de São Paulo,
mas é uma incidência bastante alta se a gente compara para o Brasil, né? Eu vou mostrar mais para frente incidência de países desenvolvidos, subdesenvolvidos, mas, de qualquer maneira, o que a gente tem visto ao longo das últimas décadas é um aumento desse número de casos, né? Esse é um fenômeno principalmente de países em desenvolvimento. Países desenvolvidos têm tido esse número estável, e alguns países até com uma discreta redução ao longo da última década, mas no Brasil esse número, a incidência dessa doença tem tido um franco aumento. Primeiro, por conta do aumento do IDH do nosso país nessa última década, e isso está associado ao aumento da incidência de câncer de bexiga, e por conta do envelhecimento populacional. Então, é uma doença mais prevalente em idosos. A gente tem visto o aumento da incidência, principalmente na faixa de indivíduos acima de 70 anos de idade. Isso tem sido mais frequente nessa última década. Quando a gente compara, então, em relação ao índice de desenvolvimento, o IDH, a gente vê que em países com alto IDH, a prevalência de câncer de bexiga, ou a incidência, na realidade, de câncer de bexiga, é muito mais alta. Ela chega perto de 12 casos por 100 mil habitantes. Em países subdesenvolvidos ou com baixo IDH, essa incidência é bem mais baixa, de 3 para cada 100 mil habitantes. Então, como eu mencionei, a incidência em estados do sudeste do nosso país, elas estão muito mais próximas a regiões do planeta com alto IDH do que em regiões com baixo IDH, diferente de outras regiões do nosso país, como o Norte e Nordeste, né, onde está mais perto de regiões com baixo IDH. Então, falando um pouquinho especificamente sobre o carcinoma urotelial de bexiga, né, é uma doença que ela tem um espectro de apresentação, então desde doenças de baixo grau, que quando a gente bate o olho, a gente já tem uma noção de com quem a gente está se deparando. Então, uma doença de baixo grau, geralmente a gente vê projeções bem formadas, com vascularização acompanhando bem essas projeções. Isso é bem característico de uma lesão de baixo grau, como um TA de baixo grau nessa imagem, ou áreas de alto grau, com projeções papilares não tão bem formadas, lesões mais sésseis e neovascularização mais irregular, bem característico de lesões de alto grau. A gente vê também áreas de carcinoma in situ ou suspeitas para carcinoma in situ. Então, tudo isso faz parte do espectro da doença. E, baseado nisso, a gente vai estratificar, a gente vai classificar de acordo com o bom e velho TNM, que é o que a gente usa para o câncer de bexiga, né? Então, falando um pouquinho sobre o estadio T, a gente vai dividir em TA, em carcinoma in situ, o T1 quando infiltra a lâmina própria, e a partir daí T2, muscular, T3, gordura, T4, órgãos adjacentes. Falando especificamente das lesões que não chegam a atingir a lâmina própria, a gente tem o carcinoma in situ e o TA. E uma dúvida que às vezes fica é, poxa, por que algumas lesões elas se manifestam crescendo pelo urotélio, né, horizontalmente, sem se projetar de forma papilar, e por que outras lesões se projetam de forma papilar como um TA? Isso, na verdade, inicialmente teve essa classificação e existia uma certa confusão inicialmente, mas hoje a gente sabe que são lesões bastante diferentes do ponto de vista genético, do ponto de vista molecular. A gente, para essas lesões especificamente, quando a gente quer identificar do ponto de vista cistoscópico, a gente vai se basear na morfologia dessas lesões, para ter uma suspeita das lesões, e a gente consegue acertar, em boa parte das vezes, em torno de 87% das vezes, um urologista consegue acertar quando ele olha uma lesão, um carcinoma in situ, um TA, e ele consegue dizer que realmente tem uma lesão, e isso tem uma concordância com a anatomia patológica. Então, a gente consegue acertar bastante, mesmo o carcinoma in situ, às vezes, tendo um aspecto que confunde com lesões inflamatórias. A gente pode lançar mão de tecnologias que ajudam a gente a diagnosticar melhor essas lesões. Então, a gente tem a fluorescência com o blue light, nessas imagens que tornam mais evidentes essas lesões, ou o narrowband imaging, também o NBI, que também torna mais evidente, mais fácil visualizar essas lesões planas. E como eu mencionei, hoje a gente sabe que as vias
moleculares, as vias genéticas que originam o carcinoma in situ ou as lesões papilíferas, elas são diferentes, né? As mutações que originam o carcinoma in situ estão associadas ao desenvolvimento de doença de alto grau, né? E o tipo de mutação genética que as células sofrem são diferentes das doenças papilares, né, papilíferas, de projeção papilífera, que na maioria das vezes vão determinar o desenvolvimento de doença de baixo grau. Eventualmente, uma doença de baixo grau pode progredir para uma doença de alto grau, né? Mas geralmente o carcinoma in situ ele é considerado uma doença de alto grau já desde o início. E hoje a gente sabe também que essas lesões elas podem ter assinaturas genéticas variadas. Essas assinaturas genéticas elas estão associadas a processos iniciais diferentes, então, às vezes há fatores de risco um pouco diferentes, como, por exemplo, processo inflamatório crônico ou ação de carcinógenos. Isso vai estar associado a marcadores diferentes, e a gente tem alguns marcadores que já ajudam a gente, seja imunohistoquímico, seja marcadores realmente moleculares, através de RNA ou DNA, e a tratamentos diferentes. Então, essa é a classificação do TCGA, que é uma classificação consensual, que é a mais utilizada hoje, tentando diferenciar os tumores em luminais papilares, luminais infiltrados, luminais, basais escamosos ou neuronais. Cada um desses tem uma assinatura genética diferente e a gente prevê um tipo de resposta, por exemplo, a terapias-alvo, a quimioterapia, outros tipos de quimioterapia, como etoposídeo. Então, de acordo com a assinatura genética, essas doenças têm um comportamento diferente e a sobrevida desses pacientes também é bastante diferente de acordo com esse padrão. Então, isso é uma coisa que cada vez mais tem se tentado uma translação para a prática clínica. Isso ainda não é absoluto, isso, aliás, está longe de ser uma prática diária, mas é um campo que tem ganhado espaço, tem sido estudado e cada vez mais a gente tem visto avanço nessa área. Como eu mencionei, então, se a gente juntar as lesões TA, carcinoma in situ e as lesões que infiltram a lâmina própria, a gente está falando, em dados internacionais, de 75% dos casos, em dados nacionais, um pouquinho menos do que isso, e isso é o que a gente chama de doença não músculo-invasiva, ou o que se chamava de doença superficial. Daí para baixo é a doença músculo-invasiva. Então, em linhas gerais, nessa situação de doença não músculo-invasiva, o tratamento, a princípio, é endoscópico, daí para frente, o tratamento, a princípio, é radical, e quando a doença progride para metastática, é sistêmica. Então, esses são, do ponto de vista didático, eu acho que fica fácil a gente entender e separar o câncer de bexiga nesses três cenários, né? Nos dois primeiros, a gente está falando do objetivo curativo, e nesse terceiro, no objetivo paliativo. Então, hoje, o desafio posto pelo Dr. Paulo é a gente falar do cenário não músculo-invasivo. Então, quando a gente faz a citoscopia, a gente já consegue detectar áreas suspeitas e lançar a mão de biópsia a frio, que é uma estratégia extremamente útil que a gente pode lançar a mão em áreas de difícil acesso, em áreas, por exemplo, em mulheres que têm uma lesão em cúpula, que a gente tem uma bexiga adelgaçada com risco de perfuração, em homens com lesões em divertículo, então, ou áreas suspeitas de carcinoma in situ, áreas muito pequenas, em que às vezes a gente vai para ressecar, e às vezes é tão pequena que a gente vai tentar ressecar e queima o pouco de material que a gente tem. Então, a biópsia fria é uma boa estratégia para a gente, às vezes, começar uma RTU e ter certeza de que a gente representa bem o material, e a gente pode representar amostras superficiais, amostras mais profundas da lesão, pode representar a musculatura, e a gente pode partir também para a ressecção das lesões. A partir da ressecção, a gente vai fornecer um material adequado para o patologista, e o patologista, quando ele confirmar para a gente um carcinoma urotelial, ele já deve fornecer uma série de informações, e é recomendado que os patologistas forneçam uma série de informações. Então, dentre elas, o grau da lesão, a presença de infiltração da camada muscular, se a camada muscular está representada ou não, se tem artefatos excessivos ou não, se tem invasão angiolinfática, perineural, uma série de dados que
trazem fatores prognósticos e a presença de variantes histológicas também. Então, as variantes histológicas, elas são tanto mais frequentes quanto mais experiente é o patologista. Então, quando a gente tem patologistas pouco experientes, essas variantes elas se tornam bastante raras. Quando a gente tem patologistas experientes em uropatologia, a gente tem centros que reportam variantes em até 30% dos casos. Então, essas variantes elas se tornam bastante frequentes, algum tipo de variante histológica. Algumas são mais raras, outras são mais frequentes. Então, essa é a classificação da Organização Mundial de Saúde, sugerindo os tipos de variantes histológicas. Então, tem uma série de variantes do carcinoma urotelial e aqui as doenças não invasivas também, outras formas de crescimento, como papiloma invertido, o Punlump, doença de baixo potencial incerto de malignidade. Então, tem outras entidades também que são reportadas. A partir dessa nossa biópsia, a gente deve fornecer um bom material para o patologista, e aí sim o patologista vai conseguir fazer uma boa morfologia, uma boa análise por HE, e vai diferenciar uma área de tecido urotelial normal, uma área, por exemplo, de neoplasia de baixo potencial de malignidade, um Punlump, áreas de carcinoma in situ, ou um carcinoma de baixo grau, de alto grau. Então, o patologista deve ter uma boa qualidade de material para verificar tudo isso, e a gente sempre deve buscar representar a musculatura. A gente sabe que numa RTU, representar a musculatura significa não só permitir um estadiamento correto, mas isso está associado a desfecho. Quando a gente não representa a musculatura numa RTU, esse paciente tem mais chance de recorrência e mais chance de progressão, porque indiretamente a gente estadiou pior esse paciente. Então, a gente precisa sempre ter muito cuidado para representar bem a musculatura e fornecer esse material para o patologista. Isso é importante em quase todas as situações, principalmente em doenças de alto grau. Talvez as únicas situações que a gente pode prescindir de musculatura, ou seja, a gente não conseguiu representar a musculatura e a gente pode ficar razoavelmente tranquilo com isso, é quando a gente resseca uma lesão pequena, que vem um TA de baixo grau e não veio musculatura, e a gente ficou tranquilo de ressecar por completo a lesão. Então, essa é uma lesão improvável de infiltrar muscular, e a gente não precisa voltar necessariamente para uma re-RTU por não ter representado a musculatura. Ou quando a gente tem carcinoma in situ exclusivo. Então, se a gente tem exclusivamente carcinoma in situ, sem nenhuma projeção papilar, essa doença ela não infiltra a musculatura. Então, a gente pode ficar tranquilo de não ter conseguido representar a musculatura nesse primeiro momento. Como eu mencionei, a gente pode ter uma série de variantes histológicas que o patologista mostra para a gente. Então, essas são algumas imagens de casos de variantes histológicas. Então, a gente pode ter áreas de diferenciação glandular, áreas em ninhos, áreas em células claras, diferenciação escamosa, que talvez seja a variante mais frequentemente encontrada, diferenciação sarcomatoide, variante micropapilar. Esses são alguns exemplos de casos que eu coloquei aqui. Tem outros tipos de variantes. E é importante ressaltar que algumas variantes elas têm principalmente relevância histológica. Então, por exemplo, a variante em ninhos, o patologista ali reporta porque, às vezes, isso pode se confundir com os ninhos de von Brunn, que é um achado histológico que não tem uma relevância. E quando o patologista reporta para a gente que ele achou um carcinoma urotelial com variante em ninhos, ele está dizendo que essa é uma área de neoplasia e que tem esse achado. Mas isso não necessariamente se traduz em alguma alteração prognóstica. Diferente, por exemplo, na variante micropapilar, que é uma variante extremamente agressiva, com comportamento metastático bem precoce e uma resposta à quimioterapia bem mais controversa e bem mais limitada. Então, nem toda variante ela tem o mesmo significado clínico, né? Mas, idealmente, o patologista reporta sempre para a gente. E a partir do momento que a gente encontrou isso, a gente vai estratificar. A gente caracterizou uma doença como uma doença não músculo-invasiva, a gente vai estratificar de acordo com o grupo de risco. Isso é importante para a gente entender qual a chance desse tumor recorrer, qual a chance desse tumor progredir, e isso ajuda a gente a programar o tratamento desse paciente, a conversar com o paciente para entender as melhores estratégias.
Eu coloquei aqui a estratificação de risco do guideline europeu, a revisão desse último ano, que entra algumas características adicionais, como, por exemplo, a idade do paciente. Então, os pacientes idosos, eles se tornaram um risco adicional, segundo essa nova revisão da classificação europeia. Eles deixaram de ter baixo risco se eles têm uma idade mais avançada. Então, falando um pouquinho sobre tratamento, especificamente da doença não músculo-invasiva, o tratamento ele começa com a RTU, a gente deve fazer uma boa RTU, né? A gente pode fazer essa RTU ressecando em camadas ou ressecando em bloco. Aqui é uma imagem de uma ressecção em bloco de uma doença de baixo grau. A gente vê que a musculatura ela fica extremamente bem representada, a gente tem uma segurança muito grande de ter uma camada muscular bem representada e o patologista consegue ver esse material muito bem. Então, eu gosto dessa técnica sempre que possível, ela dá uma segurança muito boa para a gente de que a gente ressecou tudo, de que a gente não perfurou a bexiga, a gente vai controlando muito bem e queimando muito pouco, mas nem toda a topografia é possível a gente fazer isso com segurança, nem todo o tamanho de lesão é possível fazer isso com segurança, mas eu confesso que sempre que dá, é quase que um cacoete para mim já fazer a ressecção em bloco, assim, eu tendo a fazer essa ressecção, mas em lesões muito extensas, é mais seguro a gente fazer a ressecção em camadas. Além da ressecção, a gente deve sempre promover a mudança de hábitos. Isso pode parecer uma coisa trivial, mas, segundo dados americanos, menos de 1/3 dos urologistas que tratam pacientes com câncer de bexiga lembram de estimular o paciente a parar de fumar. Urologistas e oncologistas, na verdade, médicos que tratam pacientes com câncer de bexiga, nem 1/3 deles lembram de estimular o paciente a parar de fumar. Então, ou até perguntar. Então, isso é um detalhe importante, porque o tabagismo ele é um fator de risco extremamente relevante. O paciente deve parar de fumar. Na verdade, ele é um fator de risco não só para o desenvolvimento da doença, mas a quantidade de tabaco que o paciente consome e a manutenção do tabagismo está associado também com a progressão da doença. A gente tem também nesses pacientes fatores ocupacionais, que às vezes a gente esquece, mas também são relevantes. Em 10% das vezes, esses são os fatores de risco desses nossos pacientes. Então, os principais, os mais conhecidos, são as aminas aromáticas, que a gente encontra em pacientes que trabalham na indústria de borracha, em corantes, indústria de tinta, né? Cabeleireiros e barbeiros. Isso é extremamente frequente também, pelo menos nos nossos ambulatórios do SUS, aqui a gente tem alguns pacientes com essa ocupação, então, que trabalham com tintura no dia a dia e geralmente não têm o hábito de usar proteção, pintores, trabalhadores da indústria do couro. Além disso, quem tem contato com hidrocarbonetos aromáticos policíclicos, então enfermeiros, trabalhadores da indústria do petróleo e do alumínio, hidrocarbonetos clorados, principalmente utilizados na indústria agrícola, né, no meio agrícola, então mais frequentemente nos fungicidas, e a fumaça de diesel. Então, caminhoneiros no nosso meio, em alguns países na Inglaterra, por exemplo, taxistas também têm carros a diesel, aqui não é muito comum táxi a diesel. Então, quando a gente vê em termos de risco relativo por ocupação, as variadas ocupações trazem um risco relativo elevado pelos mais variados contatos, então, né, ocupações que têm contato com essas substâncias todas, algumas, por exemplo, garçons, porque tem contato com o ambiente, com muito cigarro, então talvez no nosso meio isso tenha diminuído. Não tenho certeza no Rio de Janeiro, como em São Paulo, na verdade é completamente proibido fumar em qualquer ambiente fechado, então os garçons não têm mais muito contato com cigarro. Além dos fatores ocupacionais, tem alguns outros fatores que não são ocupacionais, mas que às vezes a gente vê. Em alguns lugares do mundo, então no Chile, na China, em algumas regiões dos Estados Unidos, o arsênio, a contaminação de arsênio no solo, ela foi bastante relacionada, e principalmente em áreas com alta concentração de arsênio, indivíduos que fumam. Tem uma exponenciação do risco de neoplasia. Né? Se o indivíduo tem muito contato com arsênio e ainda fuma, o risco de neoplasia ele se torna absurdo. No Brasil, a gente tem 3 áreas de maior concentração de arsênio, que são uma região do Pará, uma região do Vale do Paraíba e uma região do Triângulo Mineiro.
E a gente fez um estudo epidemiológico aqui para tentar avaliar essa correlação e a gente não encontrou nenhuma correlação no risco de câncer de bexiga aqui no Brasil, nessas regiões. Na verdade, a gente avaliou São Paulo e Minas, do Pará, a gente não tinha muitos dados da concentração dessa substância no solo, a gente não conseguia mapear, mas em São Paulo e Minas a gente mapeou as áreas de maior concentração e correlacionou, e a gente não viu aqui como tem nessas outras regiões do planeta. Então, não parece ser um fator de risco para a gente. A pioglitazona, que é um antidiabético, ela foi relacionada e é relacionada a maior risco de câncer de bexiga. Então, uma coisa que vale a pena a gente dar uma olhada e a gente revisar, não é infrequente os nossos pacientes com câncer de bexiga serem diabéticos. Então, se algum paciente fizer uso desse tipo de antidiabético oral, talvez valha a pena sugerir para o endocrinologista ou para o clínico revisar a medicação. A gente tem uma série de outras opções de medicamentos e esse tem uma associação comprovada com maior risco de câncer de bexiga. Abuso de analgésicos não é muito mais comum hoje em dia, né? A fenacetina, historicamente, e fatores genéticos, principalmente a síndrome de Lynch. Uma outra recomendação simples e importante é o aumento de consumo de água, né? Tem diversos estudos mostrando isso, mas a gente aumentar, por exemplo, de 750 para 1.500 mililitros de água por dia, a gente vai reduzir em quase 60% o risco de recorrência de um indivíduo que teve câncer de bexiga. Então, uma orientação muito simples que vale a gente sempre reforçar para os nossos pacientes. Em relação às terapias intravesicais, a gente tem a BCG e as quimioterapias intravesicais que podem ser utilizadas com propósitos distintos e em cenários distintos. Então, a dose imediata de quimioterapia intravesical, ela tem um objetivo que é principalmente impedir o seeding, né? Então, no momento da ressecção e logo após a ressecção, quando a gente tem células neoplásicas flutuando ali internamente na bexiga, a gente injeta o quimioterápico para impedir que essas células se implantem na bexiga. E a gente sabe que isso é extremamente efetivo e essa eficácia ela é principalmente boa para doenças de baixo risco e um pouco de doença de risco intermediário. É lógico que a gente está falando de uma utilidade principalmente nas primeiras horas depois da RTU, então nem sempre a gente tem certeza absoluta da característica da lesão, mas, como mencionei antes, a gente consegue prever em grande parte das vezes, e o que eu sigo como regra é assim, in dubio pro réu. Se a gente tem dúvida, aplica a medicação. Em geral, ela é inócua. Eu, pessoalmente, uso a gencitabina, a mitomicina não tem mais no nosso meio, a mitomicina era muito mais tóxica. Quando usava a mitomicina, eu tinha muito mais problema do que a gencitabina. A gencitabina dá pouco problema. O que eu já tive, acho que uns 4 pacientes, é ter alopécia. O paciente tem alopécia completa depois de instilação única de gencitabina. Inclusive uma mulher. Era uma mulher com cabelo comprido, ela chegou depois de uma consulta para mim de 2 semanas, careca. Então, isso acontece, é reportado na literatura, e conversando outro dia eu estava conversando com um médico americano que também usa bastante essa medicação, ele também falou que vê mais até do que é reportado na literatura, que é algo entre 3% a 4% dos casos. Eu tenho a impressão de que isso acontece até um pouquinho mais, mesmo em casos sem ter uma ressecção muito ampla. Mas a gente tem uma eficácia de 15% de redução de risco. Então, é bastante coisa. Se a gente está pensando em aplicar uma medicação e ter 15% de redução de risco desse paciente voltar a ter câncer, é bastante eficaz. O NNT desse tratamento é de 7 pacientes para cada um beneficiado, né? Principalmente o último, baixo risco e risco intermediário. Mas isso a gente sabe que é bem pouco adotado na nossa prática clínica, é complexo, tem questões associadas a planos de saúde, às instituições, não é fácil fazer. Por exemplo, eu cuido lá no ABC, a gente é responsável na fundação por cuidar de 4 hospitais. Alguns a gente consegue aplicar, outros a gente consegue aplicar depois de uma semana, que em tese nem tem mais muito papel, outros não conseguem. Então, na minha vida privada, isso acaba ficando um pouco mais fácil, mas nem sempre é simples. E aí, uma outra situação mais habitual é o BCG, né? O BCG que nós todos brasileiros dependemos de vocês cariocas de produzirem, né? A nossa gloriosa FAP, que produz o BCG de todo o Brasil.
e hoje é a única fonte de produção. A gente tinha o Butantan aqui em São Paulo, que produzia até alguns anos atrás, mas deixaram de produzir. E o BCG, que vem lá da década de 70, teu uso para bexiga, desde os estudos do Dr. Morales, lá no Canadá, e teve, na década de 90, aprovação pelo FDA. A gente sabe que o BCG ele foi produzido, né, na década de 20 por Calmette e Guérin, ele foi distribuído pelo mundo. E a partir do momento que ele foi distribuído pelo mundo, vieram as cepas dele, né? Como a gente está falando de um bacilo vivo, ele vai sofrendo mutações, e daí vem essas alterações e essas cepas todas que a gente tem distribuídas pelo mundo. Ele vai reduzir pela metade, praticamente, os riscos de recorrência do câncer de bexiga não músculo invasivo, reduz recorrência, progressão e melhora a sobrevida da doença específica. Então, é uma terapia extremamente efetiva. Em geral, o protocolo mais utilizado é de indução de 6 semanas e manutenção, que vai variar de 1 a 3 anos. Esse é o protocolo do SWOG. Quando existe carcinoma in situ, o BCG reduz em 35% o risco de progressão, dessa que é uma doença de alto grau. Ele reduz em 50% o risco de progressão em 2 anos. E, apesar de a gente ter diversas cepas, a eficácia ela parece ser razoavelmente semelhante. Os protocolos que a gente usa, eles são empíricos, eles foram sendo testados de outras formas e tem estudos que usaram de uma forma e de outra, mas a real é que eles são empíricos, mas a gente tem uma série de estudos que reforçam esses protocolos. O protocolo de manutenção de BCG, ele aumenta em 33% a eficácia, então ele é extremamente relevante para complementar, e a gente deve sempre manter 1 ano de manutenção para as doenças de risco intermediário e 3 anos para a doença de alto risco, segundo os estudos do EORTC. E os protocolos de manutenção a cada 3 meses, eles parecem ser melhores, segundo o estudo de meta-análise, do que os protocolos mensais. Então, fazer uma instilação por mês é um pouco menos eficiente do que fazer 3 instilações a cada 3 meses, segundo essa revisão sistemática. Em relação à dose, já foi testado os mais variados esquemas de dose, e a gente sabe que, como manutenção, manter uma dose full por 3 anos para uma doença de alto risco vai ser mais eficaz. E aqui, na verdade, esse gráfico, manter uma dose full por 1 ano de manutenção vai ser mais eficaz do que manter 1/3 da dose por 1 ano. Então, desculpa, aqui full por 3 anos para alto risco, aqui 1/3 por 1 ano para risco intermediário, a gente vai vendo que progressivamente a gente vai aumentando o risco de recorrência. Então, para alto risco, a gente mantém a dose full para 3 anos e para risco intermediário, full para 1 ano. Em relação às cepas, as variadas cepas de BCG estudadas, como mencionei, não tem grandes diferenças em termos de eficácia, mas a nossa cepa aqui, a nossa boa e velha Morro, ela foi muito pouco estudada e é muito pouco estudada na literatura. Então, a gente tem muito pouca base de comparação. Em termos de dose, a gente tem o grupo do Leonardo Reis, aqui em Campinas, que ele estudou dose mostrando que a eficácia parece ser semelhante com 80 ou 40 miligramas, mas, por exemplo, quando a gente entra em trials, em estudos, geralmente se exige que a gente faça 80 miligramas, que é o comparativo que a gente tem com outras drogas, como, por exemplo, as cepatais. A gente sabe que o BCG não é perfeito, ele não é isento de efeitos colaterais, boa parte dos pacientes não completam o tratamento, a gente tem um índice não desprezível de recorrência, a gente tem as classificações, né, as situações de pacientes não responsíveis, intolerantes, e a gente teve e tem, não infrequentemente, as situações de falta de BCG. Então, daí vieram, e a gente tem outras cartas na manga, como, por exemplo, a gencitabina, que eu mencionei antes. Então, a gencitabina é um quimioterápico, o princípio é outro, a ideia não é uma imunoterapia como a BCG, não é ativar o sistema imunológico para não deixar progredir em células neoplásicas, mas é uma ação realmente quimioterápica direto em células neoplásicas.
A geistabina, a grande vantagem é que ela não vesicante, como era a mitomicina, que a gente usava um tempo atrás, tem um custo também 9 vezes menor do que a mitomicina e tem uma eficácia também comprovada em uma série de estudos. Então, a gente tem, inclusive, revisões sistemáticas mostrando que a geistabina ela é eficaz, talvez muito parecido com a eficácia da BCG. Em algumas situações, como na doença de alto risco, a BCG ainda é menor. A gente tem outros protocolos, por exemplo, a combinação de drogas, gemcitabina e docetaxel, que podem ser utilizadas como terapias alternativas. Então, por exemplo, na época que estava em falta a BCG, para pacientes de alto risco, eu usava esse protocolo, estava usando esse protocolo de combinação de drogas para esse perfil de pacientes. Entendo BCG, a gente sabe que a BCG ainda é superior, mas às vezes pacientes que falham a BCG e não querem, não aceitam cistectomia radical, essas são alternativas que a gente tem. E mais recentemente a gente tem a imunoterapia sistêmica, o pembrolizumab foi aprovado recentemente, há alguns meses, para esse cenário também de doença não músculo invasiva, de alto risco, com carcinoma in situ presente. E a gente tem outros imunoterápicos já com estudos avançados para o mesmo cenário, mas não necessariamente com carcinoma in situ. Então, são imunoterápicos entrando aí com uma eficácia não maravilhosa, mas acaba sendo mais uma carta na manga para a gente ter, que a gente sabe que é sempre bom a gente ter alternativas para esses pacientes, né? A gente, muitas vezes, para esses pacientes com uma doença de alto risco que progride, a cistectomia radical, ela acaba sendo a alternativa mais segura do ponto de vista da doença. A gente sabe que é uma cirurgia de grande porte, não isenta de riscos, e a gente sabe também que boa parte dos nossos pacientes, eles não são elegíveis à cistectomia radical. Eles têm muitas comorbidades e a gente não tem condições de fazer cistectomia radical. Então, a gente ter cartas na manga para esses pacientes acaba sendo uma boa, e a imunoterapia entra nesse cenário, e outros tratamentos, como, por exemplo, a quimiorradioterapia para doença não músculo-invasiva, eu não coloquei slide aqui nessa apresentação, mas também é uma alternativa que às vezes é interessante. Uma alternativa pouco estudada, na verdade, tem 2 estudos que eu conheço, pelo menos, que avaliaram isso. Um estudo do Weiss, um estudo alemão, de 2006, mas um estudo interessante que avalia também a quimiorradioterapia para doença não músculo-invasiva. E eu confesso que eu já lancei mão dessa estratégia de tratamento em pacientes não elegíveis à cistectomia radical e com boa resposta até. Então, é uma carta na manga que a gente pode ter também para situações adversas. Então, de forma resumida, né, um apanhadão prático para finalizar, pacientes com doença de baixo risco, a gente, depois de ressecar a instilação única de quimioterapia intravesical, BCG a gente não faz. Problema é que tem baixa aderência dos profissionais. Risco intermediário, a gente pode fazer essa instilação única de quimio intravesical, a gente faz ou a BCG, se a gente tiver, ou quimioterapia intravesical, indução e manutenção por 1 ano. Em pacientes de alto risco, a instilação de quimioterapia em uma dose intravesical, ela não é recomendada. Se foi feita, ok. A BCG deve ser sempre feita que possível, full dose, indução mais manutenção por 3 anos e, alternativamente, a gente lança a mão de quimioterapia, ou gemcitabina com docetaxel, ou na falha a gente tem o pembrolizumab. Sempre tem que deixar na manga a cistectomia radical como uma alternativa para esses pacientes. E, para finalizar, é sempre importante a gente lembrar que a gente precisa manter estratégias de segmento. Então, como a gente sabe que o risco de recorrência é alto, então a gente coloca esses pacientes em protocolo de segmento e a gente tem guidelines, como, por exemplo, o DNCCN, que vai, baseado na estratificação de risco, ajuda a gente a programar como a gente deve seguir, qual a frequência que a gente deve seguir esses pacientes e, de preferência, por longo prazo, são pacientes que a gente deve seguir por 1 década. É isso aí. Mais uma vez, eu te agradeço e acho que a gente podia abrir e ficar como um bate-papo para seguir a partir daí, Paulo.
Fernando, muito obrigado pela tua brilhante apresentação, disponibilizar o seu tempo aí com a gente aqui numa terça-feira à noite. Muito obrigado mesmo, a aula foi excelente, uma aula muito completa, abrangendo acho que praticamente todos os assuntos relacionados a câncer de bexiga não músculo invasivo e muito atual. Você começou no início da tua apresentação falando muito sobre a questão da parte da patologia, né? Isso é importantíssimo, né? Acho que nós, como urologistas, temos que ajudar o patologista para o patologista nos ajudar, né? Então, você começou falando, a biópsia frio acaba sendo muito importante. Muitas das vezes a gente acaba fazendo lesão pelo eletrocautério nos nossos fragmentos, e isso atrapalha o patologista, então a gente tem que sempre buscar o melhor fragmento, até para... E, além disso, a questão desses patologistas, eles terem uma experiência importante com os tumores de bexiga, como você mesmo mostrou, inúmeras variações, né? E muitas das vezes pode mudar o prognóstico do nosso doente, até mesmo naqueles casos já de doença mais invasiva, com necessidade de quimioterapia, às vezes quimioterapia não é adjuvante, e a gente sabe que essas variações, muitas das vezes, elas mudam o prognóstico da resposta desses pacientes, né? Uma das situações que nos ajudam na peça seria a ressecção em bloco, né? Você falou que você costuma fazer a ressecção em bloco quando possível. Fernando, você costuma fazer essa ressecção em bloco com o próprio o aparelho, o ressectoscópio o bipolar, ou você costuma utilizar o laser para essas situações? Então, na maioria das vezes eu uso a própria alça de ressecção mesmo. Ou bipolar, a alça monopolar é até mais fácil para fazer a ressecção em bloco, porque ela é um pouco mais maleável, a bipolar ela é mais dura, né? A monopolar é um pouco mais maleável, então a gente consegue retificar ela, e se ela não fica tão a 90 graus, ela fica um pouco mais retificada, é mais fácil você controlar e fazer a ressecção em bloco. Então você vai misturando o corte, você deixa sempre na configuração de corte puro, e aí você vai queimando um pouquinho e empurrando um pouquinho, queimando um pouquinho e empurrando um pouquinho. Então é assim que eu faço, né? Tem gente que usa alça de Collins, eu já fiz alguns casos com laser, assim, caso que tem cálculo vesical junto, você entra para quebrar, mas em geral, e vai bem com laser também. É mais caro, né? Então, em geral, eu não peço equipamento de laser especificamente para fazer uma RTO de bexiga, acho que a gente já está lá, a gente vai precisar do ressectoscópio, enfim, eu acabo não solicitando, mas dá para fazer com laser também, vai bem. Os casos que eu fiz foram todos casos que tinham cálculo junto, então você já está lá quebrando a pedra, já aproveita o laser, mas para fazer uma graça também já tira o tumor com laser. Isso que você falou é verdade, realmente a alça do bipolar é mais dura, né? Então a gente fica até com medo de mexer e ela quebrar. Quebrar, A alça monopolar mais antiga, ela é mais maleável mesmo. Uma outra pergunta até que eu queria te fazer, Fernando, antes de passar aí para o pessoal, você falou que você costuma muito utilizar a gencitabina logo após o término da cirurgia, né? Nessa situação, você, mesmo fazendo a gencitabina, você costuma fazer um BCG tardio nesses doentes ou não? Então, sim, eu entendo como tratamentos com propósitos diferentes, né? Então, por exemplo, um paciente que a gente resseca, ele veio como um TA de baixo grau. A única coisa que a gente tem para fazer a mais, hoje, preconizado por guideline, é fazer essa dose de quimioterápico. E a gente sabe que isso vai reduzir o risco dele, o número mágico, esses 15% de recorrência, talvez nesses pacientes os 15% seja até menos relevante, porque o risco dele de recorrência é um pouco menor para um TA de baixo grau, mas é o que a gente tem para fazer. E eu te confesso que o paciente instruído, que pesquisa, que vai ouvir outras opiniões, vai no oncologista, quando ele vê que fez o tratamento na pinta, o que tinha para fazer, você ganha esse paciente.
Em compensação, né, às vezes tem pacientes que passam, oncologistas que acabam, né, que a gente está acostumado a trabalhar junto e recebem pacientes de outros colegas que não fazem o tratamento dessa forma. Às vezes o oncologista fala, pô, mas não fez tudo que tinha que fazer, né? E aí recebe um paciente que fez, isso faz diferença. Mas esse tratamento, o objetivo principal é impedir o seeding. Impedir que as células que estão boiando lá se implantem em outros lugares. Para esse paciente que tinha uma lesão de baixo risco, a gente não vai fazer BCG, porque a gente sabe que o risco da BCG é maior que o benefício que ela pode trazer. Não é que ela não traz benefício, até poderia trazer, mas a BCG não é inócua. E o benefício é muito pequeno, por isso que não se preconiza a BCG em baixo risco. Agora, quando vem uma doença de risco intermediário, por exemplo, a gente fez lá, veio um TA de alto grau, e a gente fez aquela dose de quimioterapia. Esse paciente eu vou fazer BCG também. Né? E tem estudos de combinação também mostrando uma eficácia um pouco maior. Então, esse paciente, eu fiz a quimioterapia com o intuito de diminuir o seeding, e a BCG ela vem com o intuito de deixar o sistema imune vesical alerta para, quando surgir uma célula neoplásica, ela ser combatida e ser entendida como uma célula não self. Então, são ideias, são propósitos diferentes do tratamento. Então, respondendo a tua pergunta, sim, eu combino as duas coisas com ideias diferentes. Faz a ressecção, faz a dose de quimioterapia intravesical, dá lá 1 mês e meio para o paciente se recuperar, depende do tamanho da ressecção, e aí começa o protocolo de BCG, se for indicado. Excelente. Aproveitando o Bruno, o Fernando, o Bruno ele é um oncologista lá da UERJ, né? Até aproveitando ele aqui na reunião, até para saber se o Bruno ou até mesmo você já teve a experiência do pembrolizumab nos pacientes que não responsivos ao BCG? Deixo essa pergunta aberta aí para qualquer um da plateia, na verdade. Já que é uma droga que foi aprovada há pouco tempo, né? Eu acho que foi agora em fevereiro, Fernando. Eu não tive ninguém ainda em tratamento com pembro para essa indicação, não, de doença não músculo invasiva, né? A gente usa em pembro em outros cenários, de doença avançada, né? Em câncer de bexiga, em outros tumores também, rim, enfim. Mas nessa indicação, não. Eu fiquei surpreso aí com a alopécia com gemcitabina, porque assim, a farmacocinética deve ser muito diferente, né, do que da forma dada por via endovenosa. A gente não vê alopécia em paciente com tratamento com Gemzar. E a dose é um pouquinho maior, talvez, porque a dose padrão do gemcitabina é 1.000 miligramas por metro quadrado. A superfície corporal do brasileiro, média, 1,76 e tal, quer dizer, ele recebe 1.760 miligramas endovenoso. E praticamente a gente não vê alopécia, né? Estranho que, por via intravesical, 2.000 miligramas fixo, acho que essa é a dose, né, que é preconizada, e o paciente, vocês têm uma incidência até relevante de alopécia, né? Muito interessante seu comentário aí, e essa observação prática, né, Fernando? Muito legal isso daí. Bem interessante. Outra coisa que foi interessante demais na tua aula, né, na tua aula, foi muito bacana, em relação ao estudo do uso de mitomicina, né, eu sempre fiquei confuso, como é que o cirurgião na hora faz lá e ele faz a mitomicina no escuro, né? Ele não sabe se ele está operando uma lesão, um TA, ou se ele está operando uma lesão. E agora eu entendi que vocês conseguem perceber isso, né, na hora da ressecção, né? De alguma forma dá para chegar perto, né? Interessante. Então, pois é, a gente chega perto, mas você sabe que uma coisa que eu faço, eu nunca vi isso em lugar nenhum, nem sei se alguém mais faz até. Abro a pergunta aqui para os outros, não sei se alguém tem essa prática, mas não sempre, de vez em quando, mas eu fiz, por exemplo, esse final da semana passada, eu fiz um caso. Lesões que eu fico na dúvida, eu faço congelação. Né? E que não é habitual fazer congelação para bexiga. Às vezes o patologista até olha e fala, congelação para bexiga, né? O que você está me chamando aqui? Mas patologista geralmente gosta de fazer congelação porque eles são bem remunerados por isso, então eles não reclamam muito. Mas, por exemplo, eu tinha um paciente tinha uma lesão ali que era uma lesão meio esquisita, e aí eu fico na dúvida. E você fazer uma dose de quimioterapia, por exemplo, a alopecia é o que eu falei, não é que é comum, né? 4%, não é frequente, mas às vezes acontece. E imagina você fazer um quimioterápico, o paciente ter efeitos colaterais, tipo, por exemplo, uma alopecia, ou outros que pode ter, e de repente era uma lesão benigna, né? Além do custo, e vai justificar por convênio que você usou um quimioterápico e o paciente tinha uma cistite. Então, esse paciente, por exemplo, tinha uma lesão
que eu fiquei bastante na dúvida, era uma lesão esquisita, era um paciente jovem, e aí o patologista confirmou para mim que era uma cistite glandular, uma lesão pseudotumoral, e aí eu não fiz nada. Então, às vezes eu lanço mão de congelação para confirmar ou para descartar, porque nem sempre a gente tem certeza. Então, é uma estratégia a mais. Em relação a pembro para doença não músculo invasiva, eu também não tenho, eu não tenho nenhum caso que eu fiz, que eu indiquei, não tenho essa vivência. Tem para paciente imunoterápico, para paciente em outras situações, né? Doença mais avançada. Fernando, o Bruno falou da mitomicina. Eu acho que ele falou pensando na gencitabina, mas a mitomicina a gente não acha mais aqui, né? Só na Argentina, né? Ela deixou de ser importada, né? Não renovaram, né? A aprovação na Anvisa. Na verdade, quem usava bastante era a gente e os oftalmologistas. Eles usam para evitar complicação de cirurgia refrativa, usavam. E aí a gente até no Einstein continuou, até por um período, o presidente da instituição era um oftalmologista, então a importação continuou, se estendeu um pouquinho por um tempo por isso, mas eles usam uma dose mínima. Então tinha uma briga, falava, pô, vocês vão usar o que vocês usam aí, vão acabar com o nosso remédio. E aí tinha essa briga, mas depois acho que eles pararam de usar também. Então hoje não tem mais, e a Anvisa não renovou, a empresa não renovou com a Anvisa, hoje não tem mais no Brasil. Outra coisa, eu queria que você... a gente tem um problema, você deve ter isso também, porque a ABC tem residência, que a gente não consegue fazer uma ressecção adequada nos pacientes. Muitas vezes você faz muita ressecção incompleta, parcial, sem amostra de muscular. Qual seria uma orientação que você daria para os residentes para tentar melhorar um pouco a qualidade da ressecção? Eu até estou tentando fazer parte daquele estudo RESECT, até foi o Voclaves, o Marcelo, até me sugeriu, a gente está tentando, mas o CEP nosso não aprovou ainda. Enfim, mas qual seria um macete que você daria para os residentes para tentar melhorar a qualidade da ressecção deles? Essa é uma pergunta muito boa, Fabrício. Assim, que ressecar toda a lesão e amostrar bem, não queimar demais é importante, isso é indiscutível, né? Quando a gente vai ver estudos de revisão sistemática, fator de risco para ter uma ressecção inadequada, né, de acordo com revisão sistemática, tá? Isso é dado científico. Lesões extensas, a gente tem mais chance de deixar, de não amostrar muscular, de não representar bem, de queimar muito, de ter muito artefato de fulguração. Então, lesão muito extensa, lesão em topografia desfavorável, então, parede anterior, parede lateral, na cúpula, lesões mais desfavoráveis, mais do que em lesões mais fáceis, como no assoalho vesical. Lesões de alto grau, porque estão associadas principalmente à extensão maior, e cirurgiões com menos de 5 anos de formado. Então, nessas 4 situações, a gente tem mais chance de ter uma representação inadequada. Então, a minha sugestão é que sempre que a gente tem uma dessas 4 situações, a gente precisa se esmerar em dobro, né? A gente precisa se esmerar em dobro. E um dado interessante é que, assim, a RTU de bexiga às vezes parece uma coisa meio corriqueira, né? A gente entra lá, dá aquela ressecadinha e pronto. Mas, por exemplo, se a gente fala de um câncer de próstata, isso é um dado interessante que o pessoal do MD Anderson uma vez fez um estudo comparativo, né? Um estudo de cálculo, um estudo comparativo. Então, se eu pegar para você e falar, olha, eu tenho um paciente com câncer de próstata, Gleason 9, com PSA de 90, né? E um T3. Você vai falar, nossa, é uma encrenca, doença super agressiva, né? Doença que todo mundo vai ficar receoso. E aí, se eu falar para você, eu tenho um T1 de alto grau na bexiga, você vai tratar como uma doença corriqueira. Essas duas doenças têm o mesmo comportamento de agressividade, o mesmo risco de progressão, de metástase, de sobrevida. Ou seja, a gente precisa tomar muito cuidado com o RTU, sabe? É uma cirurgia que, se a gente não fizer bem feito, porque a gente vai lá, faz a RTU, deixou doença,
manda para BCG, sobrou doença lá, esse paciente vai perder um tempão fazendo um tratamento que não está sendo efetivo, daqui 4, 5, 6 meses a gente vai voltar para olhar, a doença progrediu, virou músculo invasivo. Esses pacientes, eles são muito maltratados na nossa realidade brasileira como um todo, de não ter centros referência, centros especializados, porque eles têm ressecções inadequadas, porque eles são subtratados. Então, a gente precisa se esmerar com o tratamento. Se a gente se propõe a tratar esses pacientes com câncer de bexiga, a gente precisa fazer uma ressecção bem feita. Precisa olhar e, na dúvida, fez uma ressecção, não ficou legal? Ok, escreve no prontuário do paciente. Ressecção foi incompleta, isso precisa ficar bem registrado. Porque se a ressecção foi incompleta, quando ele volta, isso está reportado, eu vou voltar a fazer uma ressecção daqui a um mês, porque eu não tirei tudo que eu queria. O que não pode é fazer a ressecção, ele volta lá, e aí, às vezes, no ambulatório, assim, alguém atendeu, é um pós-operatório de RTU, então vou mandar para BCG, eu vou mandar, tá aqui o anatomopatológico, vê um T1 de alto grau, vamos fazer uma BCG. Mas isso foi uma ressecção incompleta lá atrás. Então, a gente precisa ser muito organizado com essa doença, né? É diferente de uma prostatectomia, que o que a gente tem no anatomopatológico e o que a gente tem no PSA depois de um mês vai dizer praticamente tudo que a gente precisa saber. Em câncer de bexiga, não. O que aconteceu na RTU é extremamente relevante para a gente saber o que a gente fazer. Não adianta a gente encaminhar ele para o Bruno com o relatório da patologia e o Bruno não saber o que tinha na cistoscopia, não saber como foi o resultado da RTU, se ele tiver, por exemplo, que programar um tratamento intravesical, ou se for ficar com a gente, um de nós for... Então, é muito importante essa organização. Então, eu acho que mais até do que os residentes se esmerarem, e é importante se esmerar, é ser organizado para saber quando voltar. Não tem problema ter que voltar, mas organize-se para não se perder no meio do caminho. Acho que essa é a minha... Se eu puder dar algum conselho, se tiver alguma valia, acho que é esse. Foi ótimo o seu conselho. Os residentes têm que prestar atenção nisso. Muito bom, muito bem dito, porque fala que fez a RTU, é incompleta, não fala que está incompleta e manda para o ambulatório, esse paciente se perde e volta 6 meses depois com um tumor muito pior. Outra coisa a gente tem os casos nossos muito ruins, deve ser igual você lá no ABC, né? Então, hoje eu atendi um paciente que ressecou 1 ano atrás um câncer de bexiga superficial de baixo grau, só que esse paciente, eu pedi uma ressonância para ele, veio lesões irressecáveis, várias lesões comprometendo mais de 80% da luz da bexiga com a parede e áreas de Virrades que parece ter infiltração de muscular. Esse paciente nunca o residente vai conseguir ressecar a parte muscular, que está no centro do tumor. São tumores gigantes, grandes, 6 centímetros, 8 centímetros e multicêntricos. Então, esse caso, o Ernesto, que está aparecendo aí, vai apresentar na sessão da segunda-feira para a gente indicar uma cistectomia radical com neobexiga robótica. Nosso programa, a gente faz tudo robótico, até derivação também, desde o início, mas com um tumor superficial de baixo grau, mas com uma ressonância que claramente mostra que o tumor tem infiltração e é irressecável. Você vê muito caso assim lá no ABC? Isso é muito bom, e esses casos é muito bom, quer dizer, não é que é muito bom, mas é muito bom a gente falar sobre isso, porque é uma realidade, né? Por exemplo, uma lesão de baixo grau, assim, às vezes a gente fica no dilema, querendo dividir, dependendo da situação. Poxa, eu estou convicto de que é uma lesão que infiltra muscular, mas ainda se fosse uma lesão de alto grau, e é difícil, né? Convence o Bruno a fazer uma quimioterapia quando você tem uma amostra falando que a doença é não músculo invasiva. Os oncologistas não fazem, é muito difícil você convencer eles. Por exemplo, não músculo invasivo, a quimioterapia não funciona, né? Não tem, imagina, vai submeter ao risco. Mas, às vezes, é o que você falou, a gente não vai chegar lá. A gente chega na copa da árvore, mas é difícil chegar na raiz. Então, a gente não vai conseguir apresentar. Então, são situações que não adianta a gente querer seguir a cartilha e falar, não, vamos fazer neoadjuvância. A gente faz bastante neoadjuvância no nosso serviço, mas tem situações que não adianta. Se você quiser seguir tudo e convencer um oncologista clínico a fazer neoadjuvância, esse paciente vai perder o timing. Então, são casos que a gente precisa matar no peito, partir para a cirurgia e, assim, é óbvio que um caso desse precisa de uma cistectomia radical,
né? Você não vai conseguir ressecar todo esse tumor endoscopicamente. Se você ressecar, não vai sobrar bexiga. Se você ressecar de uma vez, a chance de voltar daqui a pouco tempo é enorme. Então, não tem, entendeu? Esse paciente perdeu a bexiga dele. É para cistectomia radical, né? Não tem muita dúvida pelo que você está descrevendo. A gente até... Eu escrevi com o Philip Spies, a gente escreveu um artigo que deve sair agora no Brazilian Journal, exatamente sobre esse cenário. Situações adversas de doença de baixo grau, porque isso não está em guideline, né? E o Spies, ele é co-head do guideline do NCCN. Aí eu falei, pô, Felipe, eu estava discutindo um caso, eu tenho bastante contato com ele, a gente troca bastante figurinha, e aí eu falei, isso aqui não está no guideline. Ele falou, pô, vamos escrever um artigo. Eu falei, vamos. E a gente começou a trocar casos assim, e você vê que esses casos não são tão incomuns, ainda mais para a gente, né? Os pacientes demoram a chegar. Então, eu acho que parabéns, são casos que a gente precisa matar no peito e levar adiante, porque se a gente ficar esperando uma confirmação muscular, os pacientes perdem o timing. Fernando, deixa eu só... Tem o Ernesto, que é nosso residente de 3º ano, ele levantou a mão aqui e gostaria de fazer uma pergunta. Ernesto? Boa noite. Sou Ernesto, residente de 3º ano. Primeiro, eu queria parabenizar o professor pela aula. A gente percebe pela aula o quão bom também é o serviço da ABC. Eu tive a oportunidade já de acompanhar o serviço algumas vezes lá no Mário Covas, e realmente é impressionante assim, o serviço de vocês. Eu tinha uma pergunta, assim, eu vi você falando sobre a quimioterapia logo após a cirurgia, né? Vocês fazem a gemcitabina, e o que me deixou na dúvida, assim, seria no risco intermediário ou no alto risco, né? Principalmente impedindo o seeding. Pensando no risco intermediário, você só faria, geralmente, quando seria uma segunda ressecção, né? Um retorno, uma recidiva desse paciente, ou, geralmente, com uma lesão muito grande. Porque, pensando no intermediário, você precisaria já do histopatológico, né? Eu vi você falando que esse seria o momento, talvez, de pedir a congelação para o patologista ali no momento, tal. Acaba tentando ver mais ou menos a lesão como está, mas você leva mais a característica do que você vê da lesão para, de repente, indicar numa primeira ressecção já a gemcitabina, ou você espera o patologista, a recidiva, pede a congelação? Qual que seria a melhor conduta nesses casos? E em relação à biópsia a frio também, você dá preferência a fazer primeiro a biópsia frio para pegar uma amostra de muscular, ou você tende a fazer, porque muitas vezes a gente acaba fazendo assim, faz a ressecção e aí a gente faz uma biópsia frio no final da ressecção, quando a gente já expõe a camada muscular e manda num frasco separado. E às vezes eu tenho a percepção que parece que a lesão já foi embora ali, né? E aí fica difícil a gente representar uma invasão muscular nesse momento. Muito bom, Ernesto. Legal saber que você conheceu ali o Mário Covas, e as portas das nossas instituições aqui no ABC estão sempre abertas para troca com todos vocês aí. Acho que é sempre bom essas trocas. Então, só um ponto: a quimioterapia ela é especialmente útil não para as doenças de alto risco, mas para as doenças de baixo risco, tá? De baixo risco ou até de risco intermediário. Então, a doença de alto risco, o benefício ele já é muito... não tem grandes vantagens de fazer. Não que você não possa, mas não tem grandes vantagens. Lógico que a gente sempre precisa respeitar as contraindicações. Então, se a gente teve uma ressecção muito extensa, se a gente teve alguma perfuração, então, nessas situações, a gente não deve aplicar medicação, porque a gente tem um risco de toxicidade maior. Então, aí a gente, né, abre mão dessa estratégia. Então, principalmente em doença de baixo risco ou um risco intermediário, né? A bexiga está toda tomada de lesão, uma lesão extremamente agressiva, céssio, aí não vale a pena fazer, aí a gente abre mão. São lesões com cara de TA, lesões pequenas, esse é o caso bom para fazer. E a biópsia a frio que você mencionou, eu acho que essa estratégia que você disse é uma estratégia boa,
né? Você pode fazer no final, mas pode fazer no começo também, depende muito da lesão. Eu acho que o que a gente precisa tomar cuidado é a configuração do cautério, quando a gente vai fazer RTU. A gente muitas vezes está acostumado com a RTU de próstata. A RTU de próstata, quando a gente vai fazer o setting do cautério, né, e aí falando principalmente do monopolar, a gente configura ele com uma potência alta, né, 100, 120 watts, na maioria das vezes, né, geralmente de 90 a 120 watts de potência, e geralmente a gente põe no blend, porque a gente quer ir passando e cauterizando. Então, as passagens elas tendem a ser lentas na próstata, para já cauterizar ao mesmo tempo. Na bexiga é o contrário. A gente deve colocar um setting baixo, depende do grau de inflamação, de edema que tem na bexiga, se é uma bexiga mais espessada ou menos, mas 40, 50, 60 watts, não precisa mais do que isso em geral. A gente deixa no puro, porque a gente quer queimar pouco, senão a gente vai atrapalhar a vida do patologista. E diferente da RTU de próstata, que a gente passa devagar, na de bexiga, quanto mais rápido a gente passar, menos a gente vai queimar. Então, a gente precisa mudar o nosso setting entre RTU de próstata e RTU de bexiga. Se a gente fizer isso, mesmo que a gente faça a ressecção da muscular com o ressectoscópio, a gente não vai comprometer muito o material para o patologista analisar, né? Mas aí a gente pode complementar também, ou antes ou depois, com uma biópsia a frio, se for o caso. Eu não acho que todo caso precisa, mas acho que é uma estratégia a mais que a gente tem, né? Que toma tempo, né? Troca o ressectoscópio, põe o cistoscópio, passa a pinça de biópsia, não toma tempo, mas acho que faz diferença. E no caso que faz diferença, vale a pena. Muito bom, Fernando. Obrigado. Aula excelente. Eu acho que nessa noite aí os residentes estão presentes aqui em peso. Eu acho que foi magnífico para eles, especialmente. Eu e o Fernando tivemos a ideia de sugerir a possibilidade de falar sobre câncer não invasivo, que é uma área muito do urologista que a gente atua. O Bruno fica um pouquinho mais de lado nessa área. Eu anotei algumas considerações, assim, eu fiz um resumo mais ou menos do que você falou, algumas coisas, obviamente, porque foi muito completo, infelizmente não dá para falar sobre tudo, mas algumas coisas interessantes assim, para a gente levar mensagens para casa. Assim, né? Você falou sobre a capacidade de nós, urologistas, termos uma visão e dar um diagnóstico sobre uma lesão de baixo grau, uma lesão em tese superficial ou de alto grau. Isso é algo que a gente vê na prática, a gente, como urologista, tem essa vivência muito grande, né? Você falou na sua aula também sobre o diagnóstico molecular dos tumores de bexiga. Eu acho que isso a gente vai ter que começar a aprender um pouquinho, nós, os oncologistas, a tentar ter esse olhar aí mais molecular para o tumor de bexiga. Como você falou, o carcinoma in situ ele é diferente de um tumor, um TA, né? O carcinoma in situ, ele já de cara, de apresentação, ele é um tumor de alto grau e tem um comportamento, uma via molecular completamente diferente. Eu acho que isso é muito importante. Também, em relação ao patologista, como você falou, as variantes histológicas são encontradas quando você tem um patologista experiente, né? Então, eu acho que você ter um patologista que você confie, que trabalhe muito com gênito urinário, especialmente câncer de bexiga, é muito importante, né? Também você falou muito da RTU, né? A RTU como um marcador de qualidade, você ter a presença da camada muscular, né? E eu concordo plenamente. A presença da camada muscular, ela, na maior parte das vezes, é imprescindível para a gente como urologista e um marcador de qualidade da RTU, né? E você falou muito bem das situações que a gente pode abrir mão, né? Os tumores superficiais, TA, pequenos, né, que você nitidamente vê que é de baixo grau. A importância da re-RTU. Infelizmente, né, eu acho que vocês vivem o mesmo drama que a gente. Eu acho que todos os tumores urológicos, né, câncer, rim, bexiga, esse é o mais difícil de tratar, né? Câncer de próstata, a gente acaba, um tumor de alto grau, a gente acaba, de alto risco, né? A gente acaba conseguindo, não consegue operar em 3 meses, a gente consegue mandar para rádio com bloqueio, né? Câncer de rim, a maior parte deles a gente consegue esperar um tempo bom o suficiente, mas o câncer de bexiga é literalmente um drama no Sistema Único de Saúde. A nossa demanda é absurda, né? Então, eu acho que vocês devem vivenciar dificuldades como a gente, né, no manejo desses pacientes, né? Também, outro ponto que você falou muito bom em relação ao BCG. BCG é o padrão ouro ainda, né? E é excelente, né? Nos tumores de risco intermediário e risco elevado.
e você explicou muito bem o regime do SWOG, de aplicação de BCG. Eu acho que... eu achava que o BCG era produzido no Adolfo Lutz, então estou enganado. Eu achava que era em São Paulo, aqui no Rio, né? Aqui no Rio. Para finalizar, um comentário, uma pergunta. Você falou também esse estudo do MD Anderson, eu não sabia que era do MD Anderson, né, que leva em consideração o prognóstico dos pacientes, né? Então, por exemplo, como você bem falou, um paciente com Gleason 9, PSA de 40, a gente olha, se assusta e dá devida importância para esse paciente, né? E você pega um paciente T1 de alto grau, como você mesmo muito bem falou, e você, vamos supor que você resseque ele por completo e você faz BCG e esse tumor volta, né? Ainda que ele seja ressecável, né? Em tese, né? Ele seria um tumor não responsivo, se entrar no critério de não responsividade, né? Ele é um candidato a cistectomia, né? E, enfim, a gente se sente muito desconfortável de fazer cistectomia num paciente com uma lesão completamente ressecável por RTU, mas você falou muito bem, é um tumor de alto grau, é um T1, né? É um T1 de alto grau que tem um prognóstico igual a um Gleason 9, PSA de 50. Né? E tem a alternativa hoje do pembrolizumab, que é esse estudo que saiu agora e que já está em guideline, né? O Keynote 057, se não me engano, e que coloca o pembrolizumab como uma terapia sistêmica para uma doença localizada como uma alternativa, né? E só um comentário sobre isso, né? Nesse estudo, alguns pacientes foram para a cistectomia e foi interessante que eles não progrediram doença, né? Então, acho que é uma possibilidade, não é a primeira escolha, mas a cistectomia, como nos casos refratários, vamos dizer assim, né? Embora ela seja primeira linha nos pacientes não responsivos ao BCG. Enfim, tem muita coisa. Eu queria te fazer uma pergunta para finalizar, Fernando. Qual a importância que você dá para a cistoscopia, para nós urologistas, no follow-up, né? Se você acha que é relevante, se não é importante. Eu acho que é uma arma que a gente tem importantíssima, que infelizmente a gente tem uma dificuldade do ponto de vista de logística, seja no público e até no privado, né? Nos dois sistemas de saúde. Como é que você lida com isso? Qual a importância que você dá e como você lida com isso lá no ABC, né? Homens e mulheres, como é que vocês lidam com isso? E também na sua clínica privada. E mais uma vez, Fernando, obrigado demais pela sua presença, disponibilidade do seu tempo e a todos presentes. Paulo, eu concordo com você. Acho que a cistoscopia é um problema, né? O que na prática privada, o que eu tenho como regra, assim, a gente faz pouco cistoscopia ambulatorial, acho que no geral, né? Nós brasileiros, por exemplo, sei lá, no Beth Israel, quando eu fiquei lá, todo consultório tinha um cistoscópio flexível dentro, até pela facilidade de custo de material e pela talvez a mentalidade também, né? Dos pacientes aceitarem melhor isso, enfim, acho que uma somatória de coisas. Cada consultório tinha seu cistoscópio flexível, que eles ainda usavam glutaraldeído lá, usavam Cidex para esterilizar, então não tinha esse problema. A gente aqui não consegue mais usar isso, diferente dos endoscopistas. Então, é sempre um perrengue para esterilizar, demora para esterilizar o material. A gente, no Einstein, a gente tem uma sala de cistoscopia flexível ambulatorial, que tem um equipamento com NBI. Então, a gente usa, eu uso. Mas eu uso, por exemplo, um segmento muito precoce dos pacientes, quando tem uma chance maior de ter doença, eu faço um centro cirúrgico. Quando já tem algumas reavaliações, não tem mais nada, porque não dá para a gente fazer biópsia lá, dá só para você olhar. Então, se você faz um procedimento, tem uma lesão, você precisa ir para o centro cirúrgico. Então, o paciente que eu acho que não vai ter nada, eu faço ambulatorialmente. O paciente que eu acho que deve ter chance de ter alguma coisa, eu faço em centro cirúrgico. Essa é a minha prática. No ABC, a gente tem o nosso projeto de câncer de bexiga que ganhou uma relevância muito grande em termos políticos lá, regional. Enfim, tem tido bastante destaque e a gente conseguiu um espaço que a gente está reformando e a gente vai fazer um centro de cistoscopia. A gente conseguiu avançar muito no tratamento da doença músculo-invasiva lá, metastática também. E agora a nossa briga é para fazer diagnóstico mais precoce. Então, a gente vai fazer um centro de cistoscopia ambulatorial, ou de cistoscopia não só ambulatorial, a gente vai ter anestesista, vai ter equipamento, vai ter 2 salinhas de cistoscopia para rodar o tempo todo.
né, com anestesista, equipamento flexível e ambulatorial, porque a ideia é a gente conseguir fazer isso de uma forma mais ágil, a gente não competir né, com outras cirurgias nos hospitais, porque é o que acontece, né? Os centros de endoscopia, eles têm demanda e eles conseguem rodar sozinhos. Cistoscopia, a gente compete com cirurgia cardíaca, com neurocirurgia, com cirurgia ginecológica, a gente compete por espaço, por internação, e acho que isso é a realidade da maioria dos centros. Então, eu acredito que o caminho é a gente começar a fazer igual outros países fizeram, de caminhar para a centralização. A gente tem alguns polos referência em tratamento de doenças de alta complexidade. E câncer de bexiga, sem dúvida, é uma doença de alta complexidade. Eu acho que vocês aí tinham que ser um polo de tratamento de câncer de bexiga. Não faz sentido. A gente levantou aqui no estado de São Paulo cistectomia radical, não estou falando nem RTU, né? Porque também já é complexo fazer protocolo de BCG, não é todo mundo que faz direito. Mas cistectomia radical no estado de São Paulo, no SUS, o levantamento que a gente teve, tinha 92 centros fazendo cistectomia radical. Não tem volume para todo mundo fazer isso bem. E não faz, né? A mortalidade é altíssima. Então, tem que ter poucos polos. É o que a Inglaterra fez, é o que Estados Unidos fez, a Suécia fez, a Alemanha fez, a Austrália fez. Todos os países desenvolvidos começaram a criar centros de referência. Assim, ou você faz bastante e faz direito, ou você deixa de fazer. Eu acho que a gente precisava caminhar para isso, né? O SUS não precisa ser centralizado para tudo. Por exemplo, uma prostatectomia radical, uma nefrectomia radical, eu não acho que precisa ter um centro que faça só isso, porque são cirurgias, você tirou, faz uma cirurgia, você tem um bisturi, um bom cirurgião, você faz isso em qualquer canto, né? Você pode ter robô, pode ter laparoscopia, mas dá para fazer em qualquer lugar bem feito. Cistectomia não é assim. E mesmo RTU, IPCG e o segmento desses pacientes não é assim. Ou você faz direito, ou esses pacientes morrem muito mais do que precisariam morrer. Muito bom, Fernando. Quando a reunião é boa, ela vai fluindo e a gente acaba passando um pouquinho do horário, né? Agora são 9h20. Você vai torcer para o teu São Paulo aí hoje ainda, né? Daqui a pouco aí o jogo. E te agradecer mais uma vez, agradecer a presença de todos aqui. E vamos encerrar aqui por hoje, gente. Muito obrigado a todos aí. Boa noite a todos. Muito obrigado, Fernando. Parabéns. Obrigado, Fabrício. Foi uma honra participar aqui com vocês. Tchau, tchau. Bom descanso. Obrigado, Fernando. Bom Boa jogo. noite. Vamos torcer para São Paulo aí. Valeu, obrigado. Tchau, tchau. Boa noite. Tchau, tchau.